Olá a todos, seja muito bem-vindo ao meu canal, Dr. Alexandre Rezende, neurocientista. E hoje eu vou trazer para vocês uma temática que eu fiz uma enquete no meu Instagram e essa foi a temática mais pedida, tá? Essa foi a temática mais pedida sobre neuroplasticidade e logicamente eu vou fazer aqui uma aula aqui pra gente agora, onde eu vou mostrar de modo geral as aplicações, né, a importância da neuroplasticidade na nossa vida. Então, vem comigo, vem nesse vídeo, vamos lá até o final, quero você comigo até o final desse vídeo e vamos ver o que a neuroplasticidade tem para mostrar pra gente, para poder agregar na vida de cada um de vocês. Muito bem, começando então, eu gosto muito de começar a falar sobre neuroplasticidade com essa frase de Degrau. A plasticidade neural é a propriedade do sistema nervoso que permite o desenvolvimento de alterações estruturais em resposta à experiência e como adaptação a condições mutantes e a estímulos repetidos. Isso é uma coisa muito importante. Resposta à experiência. Tudo aquilo que vivenciamos todos os dias está modificando toda a circuitaria do teu cérebro. Todas as conexões sinápticas que são formadas pela experiência, à medida que você vai tendo condições para reforçar, ela permanece. Senão, ela vai enfraquecer, quem sabe até desaparecer. Eu trago também um trecho do livro Princípios da Neurociência, de Eric Kandel, que você está vendo aqui, onde ele vem trazer brilhantemente isso aqui. A aprendizagem pode levar a alterações estruturais no cérebro. Todo mundo sabe que à medida que nós vamos aprendendo, o nosso cérebro vai se modificando. Por isso que a busca de conhecimento, eu acho que tem que ser uma constante na vida de todo ser humano, a busca verdadeira de conhecimento, onde você vai promover alterações estruturais no seu cérebro, fazendo com que cada vez mais novas conexões se formem e também você possa buscar caminhos alternativos aí para raciocinar, para pensar e assim por diante. A cada nova experiência do indivíduo, portanto, redes de neurônios são rearranjadas, outras tantas sinapses são reforçadas e múltiplas possibilidades de respostas ao ambiente tornam-se possíveis. Portanto, o mapa cortical de um adulto está sujeito a constantes modificações com base no uso ou atividade dos seus caminhos sensoriais periféricos, que brilhantemente Kandel vem nos trazer. Repare que a atividade dos caminhos sensoriais, tudo aquilo que chega pelos nossos sistemas sensoriais, a visão, a audição, a olfação, gustação e tato, todas essas experiências vão modificando e vão construindo o nosso comportamento. Porque à medida que experiências vão aparecendo, novas conexões aparecem, essas experiências podem ser mais reforçadas ou menos reforçadas e isso vai causando alterações. O cérebro que você acordou hoje, muito provavelmente já não é mais o cérebro que você tem agora assistindo esse vídeo, não será o mesmo após esse vídeo e ele vai se modificando constantemente. Eu acho que Raul Seixas estava certo, somos uma metamorfose ambulante, ou seja, o nosso cérebro se modifica todo dia. Então não adianta você falar por aí que você sempre terá o mesmo cérebro. Não, eu sou sempre a mesma pessoa, nunca eu mudo. Isso é uma grande mentira, porque constantemente, se você acordou e viveu um dia, você já fez alterações no seu cérebro. Bom, eu trouxe uma classificação mais pontual para podermos trabalhar com mais tranquilidade. A ideia é trazer um vídeo no YouTube, a ideia logicamente não é uma aula acadêmica profunda em extremos detalhes, uma vez que se eu tiver que fazer isso eu teria que fazer outras aulas preparatórias para isso, isso fica para um curso, alguma coisa assim à parte. Aqui eu trouxe uma classificação um pouco mais, vamos falar, mais fácil de entender. A plasticidade pode ser dividida em experiência expectante e experiência dependente. Aí você deve falar, professor, complicou tudo. Mas calma, vamos ver que é muito, muito tranquilo. A experiência expectante, nós também chamamos dentro da neurociência como ontogenética. Aí já tá vendo aí o nome. Genética. Descreve a tendência genética para as mudanças estruturais do cérebro no início da vida. Ou seja, nós temos os nossos genes, esses genes, logicamente compostos pelos nossos DNAs ativos, esses genes vão se expressando à medida que estamos nos desenvolvendo e, logicamente, existem alterações estruturais do cérebro programadas geneticamente para que elas possam ocorrer
promovendo, né, todo o desenvolvimento do nosso corpo, o desenvolvimento do nosso cérebro e tudo mais. Então, logicamente, esta experiência é a experiência programada que nós falamos. A expectante ou ontogenética é aquela programada, é aquela que está nos nossos genes, eles vão se expressando, o seu cérebro vai se desenvolvendo e tudo mais. Contudo, temos a experiência dependente ou experiência adulta, ou seja, ela descreve a alteração estrutural do cérebro que ocorre como resultado da exposição durante a existência a complexos ambientes, ou seja, a experiência de vida. Nós temos a programação inicial, ou seja, enquanto nós estamos desenvolvendo dentro do útero da nossa mãe, estamos desenvolvendo, o cérebro está se desenvolvendo, as conexões estão se formando baseadas na genética. Mesmo pós-nascimento, isso continua ocorrendo. Contudo, chega um momento que aí o ambiente começa a ser o grande norteador, aí, o grande estimulador da plasticidade do nosso cérebro. E sempre se diz assim, quando nós somos criança, a nossa plasticidade ela é muito alta, e é verdade, tá? Enquanto somos criança, existem até períodos críticos do desenvolvimento, na primeira infância, na segunda infância, que nós temos uma plasticidade cerebral altíssima, porque é necessário, né? De tudo que temos que aprender desde que nascemos, até chegar, logicamente, na adolescência e vida adulta. Isso é necessário, então, ter uma plasticidade maior. Contudo, era muito divulgado o seguinte, que a plasticidade ou neuroplasticidade ela só ocorria na infância e depois na vida adulta isso não ocorria mais, fazendo com que então a gente estagnasse e aquilo que desenvolvemos ficou estático. E isso não sabemos, isso aí já foi já colocado à parte há muito tempo, porque sabemos que mesmo na velhice a plasticidade ou neuroplasticidade está presente, ou seja, não importa a idade, o seu cérebro vai se adaptar, o seu cérebro vai gerar novas conexões, lógico, a partir da sua vontade de querer modificar, querer crescer. Por isso que é importante o aprendizado constante durante a vida, né? Ou seja, você precisa aprender o tempo todo, você precisa estimular o seu cérebro, fazendo com que ele se estimule o tempo todo. Uma coisa interessante que eu gosto de falar aqui antes de eu avançar, tem uma observação interessante. O nosso cérebro, na verdade, ele foi feito para que ele economizasse a nossa energia o tempo todo. Temos que economizar energia. E quando saímos da nossa zona de conforto, o nosso cérebro reclama. Isso que é uma coisa doida. Então, se você está acostumado a fazer algo já com tranquilidade, significa que o seu cérebro já está na zona de conforto, porque aquilo não incomoda, aquilo não atrapalha, né? Aquilo não interfere mais dentro do seu dia a dia. Então, você toca aquilo como um hábito normal e aquilo não te atrapalha. Contudo, quando você precisa fazer algo novo, pode prestar atenção que o seu cérebro reclama. Tem um experimento muito interessante que foi relatado num livro chamado Por que os alunos não gostam da escola, do Dr. Daniel Willigan. Esse livro é muito interessante porque ele relata um experimento que mostra muito isso que eu vou falar agora. Ele traz um experimento onde voluntários vão para uma sala, uns 20 voluntários, aí, lógico, o experimentador, que é o pesquisador, chega para eles e fala, ó, agradecemos a presença de vocês, muito bom que vocês estão aqui, e nós queremos ver se vocês são capazes de responder palavras cruzadas. Olha só a ideia. A frase já incomoda. Quero ver se vocês são capazes de responder palavras cruzadas. Com certeza, quem estava sentado começou a pensar, meu Deus, só eu não consegui. Né? Todo mundo tem esse pensamento, ou seja, já começou a sair da zona de conforto. Contudo, a primeira palavra cruzada que eles entregam são palavras cruzadas muito, muito, muito fáceis, que qualquer adulto alfabetizado responde sem nenhuma dificuldade, e foi o que aconteceu. Todos os voluntários responderam sem nenhum problema, responderam 100%, acertaram 100%, e o experimentador fala para eles, parabéns, vocês conseguiram. A segunda lista também é muito fácil, mas eles não sabem. E eles respondem também com muita facilidade. E aí o cérebro comete o erro que não deveria cometer. Eu respondi 2 palavras cruzadas em sequência, acertei tudo. Significa que eu nasci para fazer palavras cruzadas, só que a terceira palavra cruzada é daquelas extremamente difíceis, que se você já fez essas palavras cruzadas muito difíceis, você sabe que é complicadíssimo, tem palavra que nem imagina que existe no planeta, nem na galáxia, né? Contudo, aí acontece o que eles estavam esperando. Ou seja,
Quando eles dão uma palavra cruzada muito difícil, tira demais da zona de conforto. Então a pessoa tenta uma vez, não consegue, tenta a segunda, não consegue, chega uma hora que eles começam a levantar e falam, isso aqui é ridículo, eu tenho mais o que fazer da minha vida, eu preciso cuidar da minha vida, ficar aqui, vou perdendo meu tempo. Ou seja, é o que o nosso cérebro faz de melhor. Quando ele sai da zona de conforto, ele reclama. Qualquer coisa que aconteça na sua vida, o seu cérebro vai reclamar se ele sair da zona de conforto. Contudo, é saindo da zona de conforto que a neuroplasticidade ocorre. Se você quer crescer para valer em qualquer área, estudando, trabalhando, como profissional, como estudante, não importa. Você precisa sair da zona de conforto para estimular o seu cérebro a se desenvolver. Esse aqui é um experimento clássico. Eu trouxe duas imagens, essa preta e branca e uma colorida para você ver. Que você coloca ratos em gaiola com comida, né? Aqui, ó, você tem uma comida e água aqui, só deixa os dois ratinhos lá. Quando você analisa os neurônios, principalmente de áreas envolvidas com memória, tal, e aprendizado, o neurônio tem um padrão, ele tem um padrão, né, de estrutura, né? Ele tem uma certa ramificação de dendritos, de axônios e assim sucessivamente. Contudo, quando você coloca um rato num ambiente enriquecido, com brinquedos, rodinha para ele se exercitar, escadinha que ele sobe, ele brinca, os neurônios se desenvolvem bastante. Olha só, as ramificações são maiores, ou seja, um ambiente enriquecedor que permite os ratos interagir com os brinquedos em suas gaiolas provoca mudanças anatômicas no córtex cerebral. Isso é um alerta bastante importante, tá? Um alerta bastante importante, principalmente para crianças que estão na primeira infância. Ela precisa interagir com o ambiente. A passividade é extremamente perigosa. Deixar a criança só na televisão, só no tablet, só no celular, para você ter paz, você pode estar prejudicando o desenvolvimento psicomotor dessa criança. Explorar ambiente, brincar, correr, se divertir, faz parte do desenvolvimento e isso pode ser extremamente prejudicial se ela for impedida em momentos críticos, que é a primeira infância, é um momento crítico de neuroplasticidade, ou seja, de intensa neuroplasticidade. A passividade pode ser muito prejudicial. Aqui você tem uma foto de verdade aí da gaiola enriquecida. Isso aqui é um camundongo, não é nem um rato, isso aqui é um camundongo. O C57, esse camundongo aqui, que ele nasce estressado. Ele já é estressado por natureza para fazer experimentos, onde tem que ter bastante atividade. Aí está aí esse camundongo explorando, né? Essa corda que está aqui é interessante, eu já vi essa gaiola. Esse camundongo ele anda até de cabeça para baixo, o Rambo assim, andando de cabeça para baixo, ele se diverte horrores nessa gaiola. Bom, partindo agora para a plasticidade neuronal e sináptica, constantemente, como eu disse, estímulos que vêm do ambiente vão promovendo a formação de conexões entre diversos neurônios, formando vias, né, diversas vias neuronais. A base da aprendizagem é justamente a sinapse, a comunicação entre os neurônios. Ou seja, quanto mais estímulos você der, mais sinapse você vai formando e novos caminhos neurais você está formando. À medida que você forma caminhos neurais, você pode conversar com esses caminhos interconectando-os. Olha que bonito. Ou seja, não adianta você ter um monte de informação, um monte de conhecimento na sua mente, no seu cérebro, se você não consegue fazer com que esses conhecimentos se conversem. Então, quando você ganha conhecimento, é extremamente importante que você estimule que esses caminhos conversem. É isso que é o raciocínio, o pensamento, né, a lógica, está tudo baseado nesse princípio, isso é um ponto importante. Ou seja, uma conexão que você forma primariamente, se você estimula novamente essas conexões, elas se reforçam ao ponto de criar novas conexões, reforçando esse circuito. Caso você não faça isso, ela vai enfraquecendo ao ponto até de desaparecer. Eu tenho certeza que tem experiências que você passou na sua vida que foram lá na infância que você nem lembra mais. Às vezes você encontra um amigo que lembra aquela experiência lá no passado, mas você fala, puta, eu não lembro direito isso, eu nem sei se isso aconteceu. Pode ser que você tenha esquecido porque aquela situação não teve tanta importância, então o seu cérebro entendeu que aquilo precisa ser eliminado para dar espaço para outras coisas mais importantes. Então isso é um ponto importante aí para deixar destacado. Neuroplasticidade não ocorre sozinha. Existem substâncias, moléculas, proteínas
que estão que estão no nosso cérebro e são chamados de fatores neurotróficos. Os fatores neurotróficos são extremamente importantes para, logicamente, sobrevivência de neurônios, manutenção das funções neuronais, mas também para a neuroplasticidade. Está aqui a definição para você de fatores neurotróficos. São proteínas solúveis que regulam a sobrevivência, crescimento, plasticidade ou síntese de proteínas utilizadas para as funções específicas dos neurônios. O simples fato de você estimular o seu cérebro, você está estimulando a produção de fatores neurotróficos que estão modulando, trabalhando dentro desse contexto, tá? Quando eu falo de classificação, eu trouxe uma classe aqui que é a mais conhecida, que é a classe de fatores neurotróficos chamados de neurotrofinas, tá? Existem muitas outras, eu não vou entrar em detalhes, senão a gente entraria em outras abordagens, mas aqui é uma lista de quatro principais neurotrofinas que foram isoladas em mamíferos, né? Nós somos mamíferos. O NGF, o fator de crescimento do nervo, que é o primeiro fator neurotrófico descoberto, já vou falar melhor sobre ele. O BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. A neurotrofina 3, neurotrofina 4/5, ou seja, alguns exemplos de fatores neurotróficos que trabalham aí diretamente dentro da manutenção, sobrevivência de neurônios, neuroplasticidade e tudo mais, tá? Então, vamos pegar alguns contextos importantes para você entender como isso aqui tem uma relevância muito alta aqui no contexto. Apresento a vocês aqui a nossa querida, já saudosa, já faleceu, doutora Rita Levi Montaltini, uma italiana, que na década de 50, no Rio de Janeiro, ela descobriu o primeiro fator neurotrófico chamado, que ela deu o nome de fator de crescimento do nervo, e a sigla ficou NGF, né? Como que ela descobriu isso? Tá? Como que ela descobriu isso? Estudando culturas de neurônios, né? Você pega uma placa de vidro, uma placa de Petri, com uma cultura você consegue cultivar neurônios. Células em geral você consegue, neurônios são células, então você consegue cultivá-las. Só que ela estava estudando tumor cerebral. Tá? Ela estava estudando tumores cerebrais, então ela tinha na cultura de células tumorais, que ela retirou e estava cultivando, e colocava neurônios saudáveis, então aqui seria o tumor e aqui os neurônios saudáveis. E o que ela observava? Que alguns neurônios projetavam seus axônios em direção ao tumor. E ao analisar, ela percebeu que tinha uma proteína que estava induzindo esse crescimento do nervo. Por isso que ganhou o nome de fator fator de crescimento do nervo, por causa justamente desses estímulos. Para você ter uma noção, o NGF é tão importante que quando nascemos, por exemplo, os nossos gânglios neuronais, né, os gânglios nervosos, que são conjuntos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central, eles estão bastante atrofiadinhos, eles não se desenvolveram. Então, no nascimento, eles estão ainda pequenininhos, mas à medida que crescemos, fatores neurotróficos como o próprio NGF estimula o desenvolvimento do gânglio. Isso vale também para músculo, inervação de músculo. Por exemplo, os neurônios motores que inervam as fibras musculares, no início as fibras estão atrofiadinhas, mas à medida que os neurônios vão disparando estímulos, vão desenvolvendo e trofiando, né? vai promovendo a atrofia, né? A hipertrofia, crescimento das fibras musculares. Tá? E um dos fatores que mantém essas conexões ativas é o NGF, que faz justamente a manutenção dos estímulos dos motoneurônios, tá? Só para você ter uma noção. Aqui é um experimento, aqui é uma imagem que parece estranha, mas aqui é uma imagem onde você tem um neurônio e aplicado a esse neurônio gotas de NGF. Eles estão numa cultura, você põe gotas de NGF, do fator de crescimento do nervo, e você observa com o passar dos dias o aumento das ramificações desses neurônios. Olha lá. Então esse neurônio estava assim, ele vai chegar no 7º dia extremamente ramificado, mostrando a poderosa ação do NGF dentro desse contexto, tá? Aqui é uma foto mesmo, tá? De um gânglio nervoso, tá? Um gânglio da raiz dorsal. Esse gânglio nervoso, tá? Todas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são neurônios, tá? São corpos de neurônios. E aí o que eles fizeram? Esses neurônios aqui, logicamente, isso aqui é uma fotografia que foi feita em corte, mas eles fizeram o quê? Eles pegaram um gânglio vivo, tá? Ele está vivo, tudo bonitinho, com os neurônios vivos, e eles colocaram um anticorpo anti-NGF, ou seja, um anticorpo que neutraliza a ação do NGF, esse fator neurotrófico importante para a sobrevivência desses neurônios. E olha o que aconteceu, quando inativou a ação do NGF, o gânglio atrofiou. Olha só,
Ou seja, os neurônios morreram, só para você ver a importância dos fatores neurotróficos na sobrevivência. Aqui é um outro exemplo, o neurônio normal aplica NGF, ele fica desta forma, olha lá. Ele tem muitas ramificações, ó, as projeções de ramificações são gigantescas pelo estímulo do fator neurotrófico, portanto, se você estimula o seu cérebro, está produzindo fatores neurotróficos e esses fatores neurotróficos estão estimulando o seu cérebro. Eu não mencionei aqui, só falei do NGF, mas o BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, por exemplo, ele é estimulado quando você faz atividade física e ele trabalha dentro dos processos cognitivos e, logicamente, na plasticidade neuronal. Tá aqui, ó. Aqui você tem uma imagem, né, de neurônios do hipocampo. O hipocampo, uma região localizada, né, uma região subcortical profunda aqui do lobo temporal, tá, o lobo aqui do nosso lado. O hipocampo está relacionado com a parte de memórias, geração de novas memórias, trabalhar a memória de curto prazo, consolidação de memórias. E os neurônios dessa região, aqui nos dendritos, que as estruturas que recebem estímulos, elas possuem esses abaulamentos chamados de espículas ou espinhas dendríticas. O que são isso? São abaulamentos, ou seja, são abaulamentos da membrana e onde você tem a chance de formar sinapse, a comunicação entre os neurônios. Olha lá, então você tem sinapse aqui, você tem sinapse aqui. Em condições normais, o seu corpo está produzindo BDNF, olha lá, o que eu acabei de mencionar agora há pouco, acabei de mencionar no slide anterior. O BDNF, ele mantém as espículas dendríticas ativas, formadas, ou seja, toda vez que você dá estímulo para a formação de memória, novas sinapses se formam e aí sim você tem caminhos neuronais sendo formados. Contudo, se você está, por exemplo, extremamente estressado, você terá uma quantidade muito alta de um hormônio chamado cortisol, um hormônio que é produzido e liberado pela nossa glândula suprarrenal, as glândulas que estão localizadas em cima dos rins, tá? Esse cortisol, ele na verdade é um hormônio do estresse, é um hormônio para nos fazer suportar o estresse e, logicamente, esse hormônio ele tem essa função para nos ajudar, mas em altas quantidades ele pode inibir o nosso sistema imunológico e ele é um hormônio lipossolúvel, um hormônio gorduroso. E como as membranas celulares do nosso corpo é fosfolipídica, é gordura, ele atravessa as membranas com muita facilidade e ele atinge o nosso cérebro com muita facilidade. E sabe aonde ele adora atuar? No hipocampo. Olha que legal. Lá no hipocampo existem receptores para cortisol e uma vez em grande quantidade ele inibe as funções celulares, inclusive inibe a ação do BDNF, fazendo com que ocorra uma diminuição das espículas dendríticas. Ou seja, diminuição de espícula dendrítica significa que você está diminuindo as conexões sinápticas. É por isso que quando você está extremamente estressado, você esquece. Você está falando com a pessoa e fala, viu, eu queria te falar uma coisa. Fala, nossa, o que eu ia falar para você mesmo? Ou você guarda uma chave num lugar e não lembra de guardou. Se você for um estudante fazendo uma prova, você tem uma chance alta de ter branco durante a prova, daquele branco não lembrar de nada durante a prova. Ou seja, muito estresse, pouca memória, tá? Muito estresse, pouca memória. Nesse caso que eu representei, lógico que é um estado de depressão, né? Que está escrito aqui, né? Um estado de depressão. Com o tratamento, você retoma. Então aí vem uma dica importante. Quer manter a sua plasticidade ativa, suas memórias ativas? Então, cuidado com o estresse. Muito estresse é muito prejudicial em todos os sentidos, tá? Eu tô falando de memória, mas em todos os sentidos, pro corpo e tudo mais, tá? Você tem vários danos corporais importantes se você não se cuidar. Portanto, tem que ter válvulas de escape. Cuidado, válvulas de escape. Se você não tomar cuidado, se você não tiver essas válvulas de escape, você pode entrar nesse problema. Eu tenho certeza que a maioria que está assistindo esse vídeo aqui já deve ter passado por isso, momentos de muito estresse que a sua memória começou a falhar, tá? Então, um ponto importante. Tem que às vezes até confundir, às vezes tem idosos que começam a ter problemas de memória e tem gente que acha, já é Alzheimer ou uma demência, alguma coisa assim. Às vezes não é. Às vezes é nível de estresse extremamente alto que pode estar provocando o problema de memória. Lógico que o envelhecimento tem, lógico, a queda, né, cognitiva, que é natural do envelhecimento, mas aí com estresse prejudica. Então, tenha válvulas de escape. Se você está estressado, gosta de tocar um violão, um instrumento musical, vá tocar. Gosta de assistir um filme, assista. Gosta de sair com os amigos, saia. Tá? Não permita, gosta de atividade física, faça atividade física. Não permita que você entre nesse vício.
Bom, apresento a vocês aqui, né, quando hoje nós falamos de plasticidade em campos corticais, não tem como não citar o nome do Dr. Ramachandran, tá? Esse indiano aqui, que é radicado nos Estados Unidos, ele é um dos grandes nomes da neuroplasticidade porque ele viu coisas em macacos, ele descobriu coisas em macacos que nenhum outro pesquisador descobriu. Os experimentos são bastante complicados que ele fez, hoje não é possível fazer, mas graças a esses experimentos que ele fez com o macaco, que ele trouxe grande conhecimento na área de neuroplasticidade. Não fica revoltado, não, eu vou contar, mas não fica revoltado, tá? Um dos experimentos, que ele, logicamente, os experimentos que ele viu, ele estava olhando o córtex, né, campos corticais, o córtex cerebral, para ver se tinha modificações através de diversos estímulos. Um deles está aí, representação de campos corticais com alteração de campo por frequência, ou seja, aqui você tem o cérebro do macaco, aqui é o córtex auditivo, né, ou seja, onde está a área de processamento da audição. Essa aqui é a área inicial, né, o macaco não treinado significa a área cortical dele inicial, ou seja, uma área cortical que não foi estimulada, e aí ele colocava frequências para eles ouvirem. Imagina um zunido por muito tempo. Por isso que já falo que é tortura e tudo mais. Mas fazendo isso, ele descobriu, por exemplo, olha lá, alterações, crescimento das áreas corticais do macaco depois de uma série de sequências de repetição. Isso vale para tudo na vida, tá? Por exemplo, pessoas que querem aprender a tocar violão, ela tem um córtex antes de começar a aprender. Quando ela começa a aprender, já começa a ter alterações no córtex, principalmente motor, né? Logicamente auditivo, mas motor por causa das movimentações das mãos. E logicamente no final, quando já tem um aprendizado, o córtex está maior. Se parar de treinar, atrofia, tá? Então você tem pontos bastante interessantes aqui. Tem um experimento que eu gosto muito de relatar, só para você entender. É um experimento onde pegaram grupos de voluntários e dividiram em 20 pessoas em cada grupo, tá? Essas 20 pessoas, um grupo de 20 pessoas ia aprender a tocar violão, que não sabia tocar, e o outro aprender a fazer malabarismo, sabe? Aqueles de bastão, fazer malabares. Antes do experimento, todos tiveram o mapeamento da área cortical relativa ao aprendizado de violão e malabares, né? E tinha lá, logicamente, mapeado o tamanho. Durante um mês, de algumas vezes por semana, treinando, no final do experimento eles analisaram, todos tinham o córtex motor aumentado, todos, tá? Contudo, o que eles fizeram? Tinham 20. 10, vamos pegar o de violão, 10 iam ficar um mês sem fazer nada sobre violão. E os outros 10 teriam que ir lá no dia que eles iam ensaiar, só que em vez de treinar com violão, eles tinham que pensar sobre o treino. Olha que interessante. Isso também valeu para o pessoal de fazer malabarismo, tá? De pino. E o que eles descobriram? Os que não fizeram nada durante o mês, houve atrofia significativa do córtex cerebral. Mas aqueles que pensaram sobre, praticamente mantiveram o crescimento. Então isso significa que você, desenvolvendo habilidades, ou os simples atos de pensar sobre essa atividade, você mantém ativo a plasticidade. Isso é uma notícia fantástica. Outros experimentos do Ramachandran, aí já começa os experimentos mais punks. Ou seja, ele mapeou o córtex, onde tem os dedos mapeados no cérebro do animal, né, cada um dos dedos do macaco, e aí ele costurou esses dois dedos, tá? Ó, tá mostrando aqui embaixo, ele costurou os dois dedos. E o que ele descobriu? Depois de um tempo dos dedos costurados, eles não estão mais independentes, né? Não estão mais independentes. As áreas corticais relativas a esses dois dedos se fundiram em uma só. Ou seja, o cérebro interpretou o seguinte: se não está isolado, então vira uma coisa só. Começou a provar a neuroplasticidade. Aqui, um outro experimento de estimulação diferencial, ele dava choque na ponta dos dedos dos macacos. Antes da estimulação, tinha esse mapa. Depois, observem que os 3 dedos que foram estimulados, as áreas corticais aumentaram, tá? Para mostrar realmente essa alteração por estímulo repetido, né? Como eu disse, a neuroplasticidade pela repetição, ela é permitida. Aqui é uma outra imagem da mesma coisa, né? Mais colorida. Então a área inicial e aí o crescimento, ó, era desse tamanho, ficou maior aqui na segunda imagem. Então mostrando aí o desenvolvimento das áreas corticais pelo estímulo. E logicamente ele acabou fazendo outro experimento, né? Que acabou abrindo áreas para explicação para muitas outras coisas, você vai ver na sequência.
Ele pegou, logicamente, ele tinha um mapa de todos os dedos e ele cortou esse dedo do macaco, né? Ele acabou cortando, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele cortou esse dedo aqui, pronto. Ele cortou esse dedo do macaco, que é representado pelo dedo 3 aqui nessa imagem. E o que aconteceu? As áreas 2 e 4 projetaram em direção, na verdade, não que projetaram, mas os neurônios da área 3, eles projetaram para a área 4 e a área 2, fazendo parte dessas áreas a partir de então, executando funções dessas áreas. Ou seja, um experimento que ele cortou o dedo, tá? Na década de 80 o laboratório dele foi invadido e os macacos foram roubados, tirados de lá por causa dos experimentos que eles consideraram como tortura. E é tortura mesmo, né, gente? É um experimento que levou a muito conhecimento, mas à base de sofrimento dos macacos. Mas vamos deixar isso para lá, não vamos entrar nesse contexto ético aqui. Bom, graças a esses experimentos do Dr. Ramachandran, foi possível entender o que acontece com o membro fantasma. Pessoas que perderam mão, pé, perna, braço, por que eles relatam ainda sentir os membros, né? Que aí, logicamente, se chama a síndrome do membro fantasma. E ela é o quê? É um fenômeno que afeta pacientes submetidos à amputação de qualquer um dos membros, até órgão, tá? Até de órgão pode acontecer, mas ainda sente presente e completamente funcional. Eles falam, minha mão está aqui, eu sinto a minha mão, ela está doendo, ela está coçando, eu sinto a minha mão. Existe um conflito entre a perda anatômica, da imagem corporal cerebral, a memória sensitiva e os aspectos psíquicos. É tudo misturado, até a parte psicológica que está afetada nesse caso. O membro é amputado, porém não sai do cérebro. Eu vou mostrar as áreas agora para você. E isso gera o aparecimento do membro fantasma e algum desconforto e até dores crônicas de difícil tratamento. Então, esse é um ponto aí para destacar. Por que acontece isso? Na região parietal, pega aqui, ó, bem no meio do seu cérebro para trás, é a área parietal. Aqui está o nosso mapa somatosensorial. O que significa isso? O mapa do nosso corpo, baseado na sensibilidade. Ou seja, se eu fosse montar de acordo com os níveis de sensibilidade do nosso corpo, eu formaria esse homúnculos, que é o mapa somatosensorial do ser humano. Repare que ele teria mãos muito grandes, porque as mãos são as nossas estruturas mais sensíveis, mas também lábio grande, língua grande, olho grande, orelha grande, tá? O pé também seria grande, não está representado, mas grande, tem muita sensibilidade. E tudo isso está representado lá no córtex parietal, na área somatosensorial, ó, toda isso aqui, ó, a mão, o braço, tá vendo? A perna, pé, tá vendo? Então, por exemplo, se uma pessoa tem amputação da mão, onde que está a mão? A mão está aqui, ó, tá vendo? Nessa posição, ou desse lado aqui. Vamos pegar desse primeiro lado aqui, ó. A mão está aqui. Os neurônios que comandam a mão, logicamente, não tem como comandar a mão porque ela foi amputada. Então, o que pode acontecer? Aquilo que você viu no experimento do Ramachandran, quando ele cortou o dedo do macaco. Os neurônios da mão podem projetar para cá ou para cá. Ou seja, pode aparecer um mapa da mão no rosto do indivíduo ou até no braço ou antebraço do indivíduo. Porque os neurônios se projetam, tá? Se projetam. Ou seja, se montar no rosto da pessoa, ou seja, se eles projetarem para áreas da face, aqui é um exemplo mostrando que nesse ponto ele sente o indicador da mão, nesse ponto ele sente o quinto digital, nesse ponto ele sente o polegar. Imagina, o membro fantasma que foi perdido é o polegar, por exemplo, está coçando, se ele coçar o rosto dele, ele sente o polegar sendo tocado. Ou seja, um mapa. Aqui é um outro exemplo do antebraço, ó. Um mapa formado no antebraço, mostrando que você tem essas adaptações. Tem uma curiosidade, deixa eu ver aqui, depois eu já vou falar disso. Eu vou voltar aqui nesse slide. Tem uma curiosidade, um caso que eu presenciei de uma moça que ela perdeu, na verdade, a perna aqui. Ó, ela perdeu do joelho para baixo num acidente de carro. Ela perdeu o pé e a perna aqui, um pedaço da perna dela, tá? Normalmente, os neurônios que comandam esses neurônios, eles projetam para a coxa. Só que no caso dela foi complicado, porque ela projetou para a área, tá vendo aqui, ó, isso aqui é um pênis, tá vendo? A área genital, só que aí nela seria uma vagina, tá? Os neurônios projetaram para baixo e adivinha o que aconteceu? Nas regiões clitorianas dela, regiões que geram prazer,
ela ficou representada a planta dos pés, e ela era uma pessoa que tinha extrema sensibilidade nos pés. Se você olhasse pro pé dela, ela sentia cócega só de olhar. Você imagina se encostasse. Ela quase perdeu o casamento dela por causa disso. O marido tentava ter alguma relação sexual com ela, ela ficava louca, porque ela não sentia prazer, ela sentia cócegas, né? Cócega nos pés ainda, né? Então isso foi complicado, mas ela fez um tratamento. Existem vários tratamentos, até com psicólogos que são especializados nisso, e ela conseguiu reverter. No caso dela, ela conseguiu, só para você ver de curiosidade. Aqui é um tratamento que é feito, né? A pessoa perdeu a mão e ela sente muitas dores. E essas dores, logicamente, incomodam absurdamente. Então ela precisa mostrar para o cérebro dela que está tudo bem. Então o que faz? Coloca um espelho, você posiciona a mão boa, que está a mão que não foi lesada, né? Projetando no espelho, e você coloca o membro bem próximo, fazendo com que o seu cérebro entenda que a mão está ali. E isso alivia as dores, tá? Isso é um tratamento que acaba aliviando um pouco as dores do membro fantasma. Neuroplasticidade ela está presente e não significa que limitações podem te impedir de crescer. Aqui exemplos de artistas que não têm braços, pintam com os pés. Não tem braços, pintam com a boca. Esse menino aqui, ele faz obras fantásticas, né, com os pés, pinturas lindíssimas utilizando os pés. Ou seja, a neuroplasticidade permite que você continue. Não importa que teve algum problema, algum membro afetado que você não ande, não tem conversa. A neuroplasticidade permite o seu crescimento constantemente. Aqui é um trabalho português que eu trago, o estresse crônico, o cérebro responde e procura rotina. Olha que interessante. A exposição a estresse crônico, aquele estresse muito intenso, expande umas regiões do cérebro e atrofia outras. Olha que interessante. Uma região cerebral chamada estriado medial e o córtex pré-frontal são áreas frontais, tá? São associadas a comportamentos intencionais. E o estriado mais lateral, relacionado com hábitos e comportamentos de rotina, eles são alterados. Então, por exemplo, o córtex pré-frontal, nossa área nobre do cérebro, quando você está normal, ele tem esse padrão, os neurônios. Quando você está em estresse, ele diminui o tamanho dos neurônios. Por quê? As áreas pré-frontais estão relacionadas a comportamentos intencionais, ou seja, aquele que você tem que sair da zona de conforto. Então, logicamente, se você mantiver muito ativo essa área, num nível de estresse muito crônico, você enlouquece. Então, o cérebro diminui para amenizar essa sensação de desespero. Já o estriado dorsolateral, logicamente, ele já está envolvido com hábitos, rotina, ele expande. Então, ou seja, aqui o controle e aqui ele expandido, mais expandido, ou seja, a sensação de tá tudo bem, tá ruim, mas eu tô conseguindo suportar. É o que acontece com você quando você passa situações por muito tempo, situações extremamente estressantes, e aí, depois de um tempo, você tá na situação, mas parece que está mais tranquilo, no sentido, não tranquilo, mas no sentido suportável. Você está suportando com mais tranquilidade esta rotina. Então são pontos que acontecem aí. Na pandemia, logicamente, aconteceu muito isso, né? A gente teve que nos adaptar, né? Mas os primeiros meses foram terríveis, né? Depois a gente vai tentando se adaptar na medida do possível. Como eu já tinha mencionado anteriormente, atividade física e plasticidade estão diretamente relacionadas. Aqui um exemplo de como a atividade física pode preservar o seu cérebro no envelhecimento. Por exemplo, aqui a substância cinzenta, onde localizam os corpos dos neurônios, aqui as áreas que têm declínio de idade, né, idade dependente, ou seja, à medida que envelhecemos essas áreas vão ter declínio, mas com a atividade física, aqui estão as áreas preservadas, ou seja, praticamente as mesmas áreas que você tem declínio são preservadas, são melhoradas, né, estão melhores numa pessoa que tem atividade física, né, em condições cardiovasculares ideais e tudo mais. A substância branca é onde você tem os axônios, né, os prolongamentos dos neurônios, aqui as áreas de declínio e aqui as áreas preservadas com atividade física. Então é um alerta importante. Você quer manter saudável o seu cérebro com a plasticidade extremamente ativa? Faça atividade física. A atividade física é extremamente importante, mas não deixe para fazer lá quando você envelhecer, tá? A atividade física é importante desde agora, fazer desde agora para que você colha os frutos lá no futuro. Então pode perceber, grandes nomes de empresários e tudo mais que existem, né? O próprio Abílio Diniz, ele é um grande exemplo de um atleta desde sempre, ele tem uma atividade física constante e ele tem uma alta produtividade até hoje com a idade que tem. Então um ponto importante para destacar. E aqui eu trago um trabalho, para quem quiser, tiver curiosidade, você consegue ter acesso pela internet, tá? Um trabalho que vai falar sobre neurogênese, ou nascimento dos novos neurônios, tá?
Porque eu já vi gente falar em palestra que o nosso cérebro tem neurogênese no cérebro todo. Não, a gente tem neuroplasticidade no cérebro todo. Neurogênese, nascimento de novos neurônios, nós só temos em duas áreas cerebrais. O hipocampo, que eu mencionei também nesse vídeo, né, há pouco tempo atrás. O hipocampo trabalha com memória, significa que nascem novos neurônios todos os dias, então você tem possibilidades de conectar esses novos neurônios todos os dias dentro do circuito cerebral. Por isso que eu falo, crescer em conhecimento é verdade. Você cresce em conhecimento à medida que você dá estímulos, porque o teu cérebro, nas áreas de formação de memória, nasce neurônios todos os dias. E outro local que também aparece é o bulbo olfatório. As estruturas, ela fica assim, ó, imagina o seu cérebro lateralizado, deixa eu ver se eu não pego a câmera aqui. Aqui bem embaixo o bulbo está bem próximo ao teto da cavidade nasal, tá? Ou seja, é onde ele capta, ele recebe as informações olfativas e manda para os córtex mais profundos da parte olfativa para processar os cheiros, tá? O bulbo olfatório tem nascimento de neurônios todos os dias também, tá? Isso explica por que pessoas com Covid que perderam o olfato, depois de um tempo voltaram a sentir cheiro de novo, por causa da neuroplasticidade. Tá? Então, esse é um ponto importante para destacar. Aliás, foi através do bulbo olfatório que o Covid entra, né? Através do bulbo olfatório que o Covid entra no cérebro, causando os danos, né, até de memória e tudo mais. Tá bom? Mas isso é um outro vídeo, a gente deixa para outro vídeo. Muito bem. E aí, a mensagem final é o seguinte. Você tem um cérebro altamente plástico, altamente adaptável, modificável. Só que ele só faz isso se você sair da zona de conforto. Você quer deixar o seu cérebro mais ativo, ter mais rendimento nos estudos, quer ter mais rendimento no trabalho? Estimule o seu cérebro, tire-o da zona de conforto sempre que possível, para que você possa crescer cognitivamente sempre. Faça atividade física, faça atividade mental, o exercício físico cerebral também é extremamente importante e nunca se esqueça, use ou perca. Ou use ou perca. O nosso cérebro funciona assim como a atividade física muscular funciona. Use o seu cérebro e você terá um órgão extremamente brilhante, extremamente potente para te ajudar a crescer como pessoa, com todos os sentidos da sua vida. Não use, ele vai diminuir as suas atividades. Portanto, fica aí a dica. Vamos exercitar o nosso cérebro sempre, ok? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, tá? É extremamente importante que você curta, compartilhe, mostre para as pessoas esse vídeo para que elas possam aprender um pouco mais sobre o funcionamento cerebral. Espero que eu tenha agregado para você um pouco mais de conhecimento e nos vemos no próximo vídeo. Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.